Estávamos longe de Deus, nós não tínhamos paz com Deus, nós estávamos sob condenação. O Senhor nos firmou na presença dEle, nos reconciliou, e agora nós podemos reconciliar outras pessoas com Deus. Além da gente ter paz com Deus, irmão, a gente pode trazer as pessoas também para ter paz com Deus. E quem sente a paz de Deus, quem não sente a paz de Deus, né, ele não quer passar a paz de Deus, né, irmão? Quando a gente sente a paz de Deus, a gente quer passar a paz de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente entrar numa casa e a pessoa receber, diz: deixa-vos a paz. Se a pessoa não receber, a gente sai com a paz. Mas se a pessoa quiser, a gente vai lá e deixa a paz, sauda a pessoa com a paz do Senhor. Nós saímos em paz e a pessoa fica em paz. Então essa é a vontade de Deus, irmão. Trazer salvação para o ser humano, trazer reconciliação para o ser humano. E Paulo diz que, no versículo 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo sabia que ele tinha que anunciar o evangelho a todos. Então nós não devemos anunciar o evangelho só para algumas pessoas, nós temos que anunciar a todos, que Deus prepara oportunidades para a gente anunciar. Então toda oportunidade que a gente tem que dar, seja ignorante, seja sábio, seja pessoa que tem bastante recurso financeiro, seja pessoa que não tem recurso financeiro, seja pessoa que é estrangeira, seja pessoa que é do nosso país, o importante é a gente anunciar o evangelho de Cristo. O importante é a gente anunciar a palavra do Senhor. E no 15 ele diz: assim quanto está em mim, estou pronto também a vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo não tinha ido em Roma ainda, e a vontade dele era anunciar o evangelho para os irmãos. Embora já eram irmãos, mas ele queria comunicar mais do evangelho com os irmãos. Aí ele diz no 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Então o evangelho de Cristo, irmão, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então o evangelho é salvação para quem? Para quem crê. Então todo aquele que crê, se torna salvo. Então aquele evangelho se torna eficaz na vida dele, porque Jesus morreu por todos, mas a salvação só se torna eficaz para quem aceita ele. Porque quem não aceita Jesus, não se torna eficaz o sacrifício que Jesus fez na cruz, por ele, na vida dele. Embora Jesus morreu por todos, mas se a pessoa não aceita, ela não tem salvação. Então, para nós ser salvos, nós precisamos aceitar Jesus. Nós precisamos viver para Jesus. Porque nele se descobre, nele quem? No evangelho, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quando fala de fé em fé, irmão, é fé do começo ao fim. O justo, ele vive de fé do começo ao fim. Pode ver se quando o Filho do Homem voltar, a Bíblia fala: será que ele vai achar fé na terra? Ali é uma pergunta. É claro que Jesus quer voltar e vai achar fé em pessoas. Mas a Bíblia diz que muitos vão se apostatar da fé. Então significa, começou na fé, mas terminou. Não continuou na fé. Então nós temos que começar e continuar vivendo pela fé. É fé do começo ao fim. É como eu disse, né? Eu já usei muitas vezes a expressão por não saber. Mas a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Não do tamanho, como um grão. O tamanho é diferente, que o grão da mostarda é o menor que tem. Só que ele se torna uma árvore gigante. Se Jesus está falando, a fé de vocês tem que ser crescente. Então, se fosse do tamanho do grão de mostarda, é o menor. Então, nossa fé ia ser pequenininha. Não, mas como o grão de mostarda está escrito? Porque a planta ali é a menor semente, mas ela vai crescendo, se torna uma árvore. Então, a nossa fé tem que ser progressiva. Cada vez mais a gente tem que continuar aumentando a nossa fé em Cristo, mais confiando nele, mais tendo fervor nele. Irmãos, e é assim na nossa vida. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais confiança a gente tem que ter nele. Se nós temos mais confiança, mais fé a gente tem. A nossa fé não pode diminuir, irmão. Nossa fé tem que aumentar. A nossa fé tem que prosseguir. Então o justo vai viver pela fé. Pode ver que os homens de Deus alcançaram justiça, não foi pelas obras, foi pela fé. Abraão alcançou justiça pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se achegam a Deus têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Então, se a gente não crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não ter fé nele, a gente está vivendo um evangelho falso. Porque o evangelho é simplesmente ter fé em Cristo Jesus e viver a palavra dele. Então, se nós não temos fé, em nome de Jesus eu creio que todos aqui têm fé, mas se quem diz que não tem fé, então não está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível o justo viver, porque o justo vive pela fé. Então uma pessoa que é justa, ela não vai viver pelas obras dela, não, ela vai viver pela fé. Porque obras, irmãos, até quem não tem fé pratica. Você sabia? Agora, olha, isso aqui é sério, irmão. Mas qual obra que agrada a Deus? A obra que é feita pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se a gente não fazer pela fé, a gente também não agrada a Deus. Então você vê que o justo é pela fé mesmo que a gente tem que viver. É fazer as coisas pela fé, confiar em Deus pela fé, mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Mas a gente tem que praticar, crer que Deus vai trabalhar, crer que Deus vai fazer, mesmo a gente não percebendo. A gente, não, mas eu tenho fé. Eu tenho fé, eu vou honrar a Deus, eu vou servir a Deus. E eu tenho fé que Deus vai mudar a situação, que Deus vai mudar o cativeiro. Eu tenho fé que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar, porque Ele falou que ia voltar. Ele falou que ia preparar lugar para nós. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Jesus vai guardar a minha entrada e a minha saída. Eu tenho fé que Jesus vai salvar alguém da minha família. Eu tenho fé. Então o justo tem que viver pela fé. Isso aqui, irmão, foi muito importante. Porque quando o Martinho Lutero leu isso, ele entendeu que a salvação não era pelas obras. Porque a igreja da época pregava a salvação pelas obras. Então você tinha que fazer penitências para você ser salvo. Então, quando sacrifícios, sacrilégios, e quando entenderam que a salvação era pela fé, caiu toda a escama do olho. Porque quando a salvação é pelas obras, o que acontece, irmãos? Quando a salvação é pelas obras, aí é mérito humano. Mas quando a salvação é pela graça, o mérito é tudo de Deus. Mérito é tudo do Senhor. Então ninguém é salvo aqui, eu e você. Nós não somos salvos porque a gente era bom, porque a gente praticou boas obras, porque a Bíblia diz que a gente estava morto, e Cristo nos vivificou com Ele. Então a gente estava morto em nossos pecados, em nossos delitos. Então vamos ler Efésios 2. Aqui é um texto bem profundo. Vamos ler a partir do versículo 1, Efésios 2, 1. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos na desobediência, irmão, na morte espiritual, no pecado, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, irmãos, não é pelas obras, é pela graça de Deus. Eu sempre repito e repito novamente: você não faz obras para Deus para ser salvo. Você faz obras para Deus porque você já foi salvo. Porque senão a gente cai no Velho Testamento e a gente pratica as obras dos judeus,
achando que a gente tem que fazer para ser salvo. Não, você vai servir a Deus porque Ele te salvou. Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro, e por Ele nos amar, agora nós também amamos Ele e vamos servir a Ele. Vamos ser fiel a Ele. Eu fico maravilhado porque nesse próprio capítulo, aqui fala que a gente é salvo pela graça. Mas a Bíblia aqui também fala que nós somos criados para a boa obra. Então eu sou salvo e agora eu sou criado em Cristo Jesus para boas obras, porque é impossível quem chega a Cristo Jesus e é salvo, que depois que tem um encontro com Ele, não faça boas obras. É impossível isso, porque depois que a gente tem um encontro com Cristo, irmão, a nossa vida muda. Então a gente vai praticar o que agora? Boas obras, porque nós somos criados em Cristo Jesus, a nova natureza foi criada em nós. Então, se eu tenho Cristo, as obras de Cristo vão falar na minha vida. As obras de Cristo vão ser evidentes na minha vida. As obras de Cristo vão aparecer na minha vida. Olha o versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Deus preparou para que a gente andasse em boas obras, irmãos. Por isso que os nossos frutos têm que ser fruto de justiça. Jesus disse que quem está nele dá muito fruto. Então quem está em Cristo Jesus, os frutos dele vai ser de boas obras. Então não vai ser más obras, vai ser boas obras. Então, meus irmãos, a salvação não é pelas obras, é pela graça. E também, depois que nós somos salvos, aceitamos Jesus, nós somos feitura em Cristo, nós somos uma nova criatura, tudo se faz novo. E agora a gente pratica as obras que Cristo quer que nós praticamos. Nós andamos agora como Ele andou. Lembra que a Bíblia fala para a gente andar como Cristo andou? Eu também queria comunicar algo aqui, irmão, que maravilha, que você vê que é tudo Deus na nossa vida. Aqui mostra que nós somos salvos pela graça, e não é pelas obras. E a gente também, meus irmãos, somos escolhidos e capacitados, plenamente por Deus. Aqui fala que nós somos salvos pela graça para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. E em 1 Coríntios, olha que maravilha isso aqui, meus irmãos. Eu falei, meu Deus, é tudo o Senhor, né? Nada é nós. Nada é nós. O ser humano não pode bater no peito e dizer, não, sou eu. Não é nós, é o Evangelho, é a graça de Deus na nossa vida. O dia que a gente bater no peito e falar, é nós, Deus fala, não é você não. Sou eu. Olha, e eu li essa palavra, nós somos salvos pela graça. E até o ministério que a gente exerce é totalmente a capacitação e a graça de Deus. É totalmente Ele, você vê que é totalmente o Senhor. Em 1 Coríntios, eu vou ler o versículo 7, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo fala para a igreja de Coríntios que nenhum dom falta na igreja de Coríntios. Mas, olha o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Croe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que Paulo está falando? A igreja de Coríntios, ela tinha vários dons, não faltava nenhum dom,
Só que ainda tinha muita dissensão. Um pensava outra coisa, outro pensava outra. Um falava eu sou de Apolo, outro sou de Cristo, outro eu sou de Cefas. Aí Paulo falou, agora nós estamos divididos então. Paulo falou, foi eu que batizei todos vocês? Paulo falou, não, eu batizei alguns, e eu tenho alguns que se eu batizei eu não lembro. Paulo falou, porque Cristo me enviou para evangelizar. O que Paulo está falando? O mérito não é meu. O mérito não é de Cefas, o mérito não é de Apolo. Não é isso. Aí Paulo diz que ele ali não pregou em palavra, não palavra de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não fosse vão, ele pregou a palavra da cruz, da salvação. E olha a palavra de Deus o que diz no 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então seja, para quem perece, a palavra da cruz é loucura, mas para quem crê, a palavra de Deus é poder de Deus, é salvação. 1 Coríntios, capítulo 1. Agora eu li o versículo 18. Aí olha o que Paulo vai falar, meus irmãos. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, não falta nenhum dom para vocês, mas vocês vivem em divisão. Vocês dizem, um sou de Apolo, eu sou de Paulo. Então, seja, um achando que era melhor que o outro. Aí Paulo faz questão de dizer que Deus escolheu os que não eram. Para quê? Para que nenhum homem se gloriasse. Então, seja, Deus escolheu quem não era para capacitar, para fazer a obra dele. Então, seja, até a capacitação do serviço que a gente faz para Deus não vem de nós. Então não tem como falar, foi eu que me capacitei. Não tem como nenhum dos irmãos falar, foi eu que me capacitei. E não tem como nenhum de nós falar que a gente é melhor do que o outro. Por quê? Porque ele já falou que escolheu as coisas desprezíveis. Já escolheu as coisas loucas, para confundir os que são. Então, se Deus escolheu nós, ele já mostra que a gente não era. A gente não era nada. Aí ele escolheu nós e nos fez. Fez o quê? Vaso de barro, carregando coisas preciosas. Que é o quê? A palavra de Deus. E para que ele fez isso? Para que nenhum homem se glorie. Porque se Paulo não pregasse o evangelho, fosse com sabedoria humana, pode ver que as pessoas queria muitas vezes fazer ele um Deus. Muitas vezes as pessoas apoiavam em sabedoria humana. Ele falou, não fui em palavra humana. Por quê? Para que a cruz de Cristo não seja debalde. Porque o que salva não é a sabedoria humana, é a palavra de Cristo, é a cruz de Cristo que salva. Então Paulo está falando, igreja de Coríntios, não se glorie, porque vocês não eram nada. Vocês estavam perdidos, vocês não tinham salvação. Vocês não eram, e Deus escolheu vocês e capacitou vocês. Então, a glória não é para nós, a glória é para Ele. Deus já escolheu o que não são, para que nenhuma alma se glorie. E olha o versículo, meus irmãos. Olha isso daqui. Eu já falei muitas vezes isso. E olha o versículo 24. Mas para os que são chamados, também judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, Deus não é louco, a gente está entendendo o que Paulo está querendo dizer, é mais sábia que os homens. A gente sabe que aqui Deus não é louco, mas quer dizer que Deus, mesmo a coisa mais simples de Deus, é mais sábio do que as coisas dos homens, a sabedoria do homem. A sabedoria do homem não é nada comparada do que a sabedoria com Deus. E o que era loucura para os homens? A palavra da cruz. É loucura para eles. E a loucura de Deus é mais sábio que as coisas dos homens. Então, irmãos, é Deus sempre acima. É Deus sempre no controle, é Deus sempre na frente, é Deus sempre nos capacitando. Tudo tem que ser para Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A coisa mais
assim de Deus é mais forte que os homens. Então, não tem nada que a gente se gloriar. E ele diz, porque vede, irmãos, a vossa vocação, olha isso daqui, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Deus não chamou eu e você porque a gente era sábio. Deus não chamou o pastor Everton, eu vou chamar o pastor Everton porque ele tem sabedoria. Deus não chamou. Ele vai dizer ainda, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Você pode ver que Deus começou com um pescador, iletrado. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie. Para que ninguém diga, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano. Porque a salvação é de graça. E os dons e a manifestação é dom, é presente. A vocação não foi porque a gente era bom, é perfeito, porque a gente é sábio, que a gente é melhor que o outro. Não, irmãos, é pela graça de Deus também. E ele diz que escolheu as coisas que não são. Ele diz que não foi para os que têm a sabedoria humana. Ele não foi para os nobres, nem para os poderosos. Mas ele escolheu as coisas loucas. Deste mundo para confundir as sábias. É isso mesmo que Deus faz, irmão. Deus pega aquele lá que a pessoa fala, isso aí não tem sabedoria nenhuma. Isso aí não sabe nem ler direito. Não sabe nem escrever. É isso que Deus pega. Sabe para quê? Para não se gloriar. Para não falar, foi eu que fiz, é eu que sei, a sabedoria é minha. Irmão, nós não temos que se gloriar em nada. A Bíblia diz, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então se for para nós se gloriar, não, eu agradeço a Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nada eu teria feito até aqui. Se não fosse o Senhor por mim, nada eu teria. Paulo falou, eu tenho mais dom do que vocês, falo mais língua do que vocês. Mas tudo isso, trabalhei mais do que vocês. Ele mesmo falou, mas tudo isso é não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Embora ele falou que fez, trabalhou, mas ele falou, não foi eu, foi a graça. O que ele está querendo dizer? Não é a força minha, foi a graça de Deus que me capacitou para isso. Então, não é que a gente não deve se esforçar, é que a gente não deve dar glória para nós. A glória Deus não divide com ninguém. O esforço é nosso, mas a glória é dele. Então toda vez que a gente for falar uma coisa, eu se esforcei sim, mas foi a graça de Deus que me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Se não fosse o Senhor ter me salvado, se não fosse o Senhor ter me escolhido, se não fosse o Senhor ter me capacitado, eu não teria chegado aqui de jeito nenhum. Então é a graça dele, é a misericórdia dele. Irmãos, e quanto mais dependente de Deus, mais graça de Deus na nossa vida. Mais favor. Por isso que a gente tem que sempre depender do Senhor. Nunca podemos, irmão, deixar de depender de Deus. O dia que a gente parar de confiar em Deus, começar a confiar nos nossos próprios recursos, nós estamos perdendo tempo. Porque Deus não chamou a gente para confiar em nós, Deus chamou nós para confiar nele. Porque se fosse só para confiar em nós mesmos, no sentido que nós resolve, que nós faz, que nós dirige, ele nem precisava chamar nós, então faz do seu jeito, faz da sua maneira. Mas quando ele chama nós, fala, confia em mim de todo o coração. Não se sirva no seu próprio entendimento. Reconheça eu em todos os seus caminhos, e eu vou endireitar as suas veredas. Aí olha o que diz o 28. Deus escolheu as coisas vis, as vãs deste mundo e as desprezíveis. Aí você fala, mas meu parente me desprezou, meu vizinho me desprezou, mas Deus não te desprezou. Lá no meu emprego eu fui desprezado, no meio que eu morava eu fui desprezado, mas Deus não te desprezou. E Deus escolheu a gente. Então a gente tem que agradecer, irmão, porque para o mundo nós poderíamos ser desprezível, mas para Deus jamais desprezível. Para Deus nós somos escolhidos. Nós somos chamados por eles. Era desprezível para o mundo, mas para Deus é um vaso útil na mão dele. Para Deus é um vaso de valor na mão dele. Então, não fique triste, mas eu era desprezado. Fica tranquilo, irmão. É melhor você estar na presença de Deus, servindo a Deus, louvando a Deus. Eu vou dar só um exemplo. Às vezes a pessoa, nossa, mas eu queria ter tanto dinheiro, eu queria ser rico, Será que se a pessoa tivesse tanto dinheiro, fosse tanto rica, será que estaria hoje na presença de Deus? Então, às vezes, não é melhor, mesmo que a gente era desprezível aos olhos humanos, não tinha nada, ser chamado por Deus, do que ter tudo e ser conhecido por o mundo todo e não ter Deus. O melhor é ter Deus, irmão. Mesmo que para o mundo nós éramos desprezíveis, mas para Deus nós somos valiosos.
Então, às vezes você fala, eu queria estar numa posição elevada, eu queria estar assim, Irmão, a posição maior é a da salvação. Jesus falou assim que nascido de mulher, que era João Batista, não tinha ninguém maior que ele aqui na terra. Mas Jesus falou que o menor no reino do céu era maior do que ele. Porque as coisas do céu é sempre maior. Quem já está salvo, está em Cristo Jesus, é maior, irmão. As coisas do céu é maior. Então, as coisas da terra aqui passam, mas as coisas do céu permanecem para sempre. Então, mesmo que a gente seja pequeno aqui para o mundo, mas no reino do céu, nós temos algo preparado para nós. Nós temos algo preparado para a nossa vida. Então, não fica assim, mas eu não sei. Nós não sabemos mesmo, mas Deus sabe. Não fica, mas será que Deus tem um chamado na minha vida? Será que Deus quer me usar? Será que Deus quer fazer? Meus irmãos, se Deus chamou a gente, com certeza Ele quer usar a gente. E se Deus chamou a gente, com certeza Ele vai capacitar a gente, porque Ele começa a obra e capacita. A capacidade não vai vir de nós, irmão, a capacidade vai vir dEle. Então você que tem um chamado de Deus, não se inferiorize, não se limite, mas busque a Deus. Busque a presença dEle. Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor tem algo na minha vida, e eu vou buscar a sua palavra, eu vou orar, eu vou buscar a palavra, eu vou buscar estar em obediência, e eu vou fazer o que o Senhor me chamou. Mesmo que eu não sou sábio segundo a ciência humana, mesmo que eu não tenha todo estudo segundo a sabedoria humana, mas eu tenho a sua presença, eu tenho a sua palavra, eu tenho o seu Espírito Santo, eu tenho a sua capacitação. A maior capacitação, ela não vem de homem, ela vem de Deus. A maior capacitação, ela vem do Senhor. Então busca o Senhor de todo o coração. E saiba que Deus chamou nós doidos mesmo, para confundir os que era sábio. Vamos lá. Aí Deus diz assim: e Deus escolheu as coisas vis, 28, do mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então você entendeu? Se eu e você achar que é uma coisa, Deus levanta outro que é desprezível, ao olhar o mundo, e aniquila nós que acha que é. Porque Deus já escolheu os loucos, os que não são, para confundir os que diz que é. E se eu e você ficar falando, eu sou alguma coisa, Deus vai lá e levanta outro desprezível, não dá nada, e vai lá e aniquila nós que está achando que é. Eu aprendi algo, irmão, que a Bíblia diz assim, em Salmo 40, para a gente não respeitar o soberbo. Mas não respeitar o soberbo, o que significa? Que você vai ficar discutindo com o soberbo? Senão você vai ser igual, vai entrar no mesmo nível. Não respeitar o soberbo é não dar ouvido. É não dar ouvido a certas coisas. É não dar ouvido, não entrar na mesma onda, não entrar no mesmo clima, não entrar na mesma situação. Porque o soberbo, eu aprendi uma coisa, não é eu que abato soberbo, não é você que abate soberbo, é Deus que trata com o soberbo. É o próprio Deus que abate o soberbo, é o próprio Deus. Então não precisa aí você, se uma pessoa é soberba, não precisa você ficar brigando com a pessoa. Não precisa. Ah, não, eu não vou respeitar, eu vou ficar falando em cima. Saul não estava na soberba, Davi ficou discutindo com Saul. Nabucodonosor não estava na soberba, Daniel ficou discutindo com ele. Não, Daniel só falou a palavra de Deus, só deu um conselho para ele. Então, se ficar discutindo com soberbo, não vai adiantar, porque quem abate soberbo não é nós, é Deus. Então, aprenda uma coisa, você vê que a pessoa está soberba, não discute. Porque com soberbo não se discute. Você só mostra a verdade. Se Deus falar para você pregar para Ele, amém. Deus te der uma mensagem, te der uma palavra, falar para você falar, amém. Porque a gente também não deve deixar de falar da palavra de Deus. Mas agora, ficar discutindo não adianta. Porque o soberbo é Deus que abate. Mas e o humilde, quem que é que levanta? O próprio Deus. Aquele que se humilha, Deus exalta. Não é aquele que humilhar, aquele que se humilha na presença de Deus. Porque tem gente que é humilhado, mas não se humilha na presença de Deus. É humilhado pelo patrão, é humilhado pelo vizinho, é humilhado pelos parentes, mas não tem coragem de dobrar o joelho e se humilhar na presença de Deus. Aí eu quero que Deus me exalte, mas você não humilha na presença de Deus, não ora, não quebranta. Então não discuta, aprenda isso, irmão, pega essa lição. Você vê que a pessoa é soberba, você não discute com o soberbo. Deixa Deus, é o próprio Deus. Você fala, é você mesmo Deus, é você mesmo, é Deus que abate, é Deus que levanta. Nabucodonosor conheceu bem isso aí. Nabucodonosor, até ele reconhecer que era que Deus que reinava, e ele falou, tá bom Deus, eu entendi, não é eu não é eu que construiu a grande Babilônia, não foi eu não, tudo é o Senhor, tudo é o Senhor. Aí, olha o que diz, versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele,
Eu e você não podemos chegar aqui no culto ou diante de Deus e se gloriar de alguma coisa, irmãos. Igual um dia um pregador, ele falou, ele até testemunhou. Ele falou assim, quando ele pregava, Deus levantou ele, não era conhecido. Mas um dia o estágio lotou. Ele falou, eu lotei o estágio. Aí Deus falou, foi você? Deus tratou. Então, não é a gente que atrai as almas, é o Espírito Santo. Não é a gente que faz o nome de Deus assim, aplica a obra na vida das pessoas. Quem aplica é o Espírito Santo. Nossa parte é só pregar. Então, se Deus trouxe alma, se Deus não trouxe, então o mérito é tudo do Senhor, não é nosso. Quando Deus lota a igreja, o mérito é dele. Quando tem pouca, o mérito é tudo do Senhor. Toda a glória é para Ele. Não tem como aí você chegar, não, foi eu, sou eu, é nós. Não é nós, é Deus. É o Senhor. Não tem como a gente falar, Deus, tem gente que tem coragem de falar, Deus, se não fosse eu, o Senhor estaria... Deus fala, meu filho, se não fosse você, ou se não fosse você sem mim, que não é nada, porque eu continuo sendo Deus. Mas tem gente que acha que Deus precisa tanto dele, que se não é ele, não tem nada. A igreja fecha, não acontece nada na terra. Irmão, em nome de Jesus menos. Nós temos, é Deus e Deus, não tem nada com nós não. Não é tudo a glória, a honra, o louvor, a majestade, é para Deus. O dia que eu achar que uma coisinha assim, eu vou falar, só dar um conselho para vocês. Foi que Deus falou comigo. Aqui na igreja tem ministérios. Tem ministérios na igreja. E antes, a gente sabe que não tinha esses ministérios. Deus foi colocando os ministérios. Deus foi levantando, círculo de oração, ministério de louvor, ministério de varões, crianças, obreiros. Deus vai levantando, vai dando. Agora o dia que o pastor Everton pegar e fazer assim, olhar para os ministérios, olha o que eu consegui, olha o que eu fiz, Deus fala, Deus vai lá e abate todos. Eu falo, você está achando que você é quem? Vai lá e trata comigo, né? Então, vocês que estão no ministério, seja qual ministério que você está servindo, agora olha, eu sou obreiro e se exalta, meu irmão, não faz isso não. Toda a glória é para Deus. Se a igreja está cheia, a glória é dele. Se o ministério de louvor tem aqui e não tem outro lugar, a glória é dele. Se tem obreiro aqui e não tem outro lugar, a glória é dele. Tudo é para ele. Uma alfanadinha nossa. Uma alfanadinha, Deus fala, deixa eu tratar. Uma soberbazinha nossa. Deus fala, eu vou tratar com você. Aí depois pergunta, por que Deus está fazendo isso? Deus fala, só deu uma alfanada. Então quando dá uma alfanada, eu mesmo vou lá e assopro, vou lá e abato. Então, irmão, nós não temos que se ensoberbecer de jeito nenhum. De maneira nenhuma. A glória é toda para Ele. Olha o que diz o 30. Mas sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. A sabedoria nossa é Jesus, irmão. Se não é Jesus na nossa vida, não tem sabedoria nenhuma. A sabedoria nossa é Jesus. A maior sabedoria revelada para mim e para você é Jesus Cristo. A justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então vamos se gloriar no Senhor. Em nome de Jesus, nós não somos maiores nem melhores. A salvação é pela graça. Nós somos escolhidos porque a gente era melhor, mas foi porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os que não são. E tudo não é para que nós se gloriemos, tudo é para que o Senhor seja glorificado. Porque naquela época tinha bastante pessoas que eram filósofos, bastante pessoas que debatiam. Tinha sabedoria humana, mas não tinha sabedoria de Deus. E nós já vemos que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, do que o homem. Então, e a loucura de Deus para eles era o quê? A pregação. Pregação para eles era loucura, mas a pregação era o quê? Era a sabedoria de Deus, era a salvação, era o evangelho, era Jesus Cristo. A salvação é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não tem salvação. Então vamos crer no Senhor Jesus, vamos viver para Ele. E que eu e você, meus irmãos, venhamos entender que tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça do Senhor.
A palavra salvação, nós já estudamos aqui, significa livramento, irmãos. Então, nós recebemos um livramento da condenação, nós somos salvos, nós somos libertos. E Deus quer que a gente chegue até o fim. Então, quando a gente vai para Jesus, Ele nos salva e nos capacita para a gente ir até o fim, para a gente ir até o final. E qual que é o caminho da salvação que a gente também estudou? O caminho da salvação só tem um. O caminho da salvação só tem um, é Jesus Cristo. Não tem outro, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para a salvação. O resto é tudo beco sem saída. O único que leva a salvação é Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele que morreu por nós, Ele que se entregou por nós, Ele que ressuscitou, Ele que intercede por nós, porque a obra de Cristo por nós não terminou, Ele continua intercedendo por nós. Hebreus 7:25. Jesus, Ele morreu por nós, ressuscitou, foi assunto ao céu, subiu ao céu e continua lá intercedendo pela gente. Se não é a intercessão dele na nossa vida também, ai de nós. Aí eu também disse que tem os dois lados da salvação. A salvação é recebida de graça. Então é de graça. A salvação, a parte de Deus, ela foi dada de graça. É um presente de Deus para nós. Então isso não resulta da obra humana, mas vem da graça de Deus. Agora tem a responsabilidade humana. Qual que é a responsabilidade humana? Que é a nossa fé. Porque todo aquele que crê vai ser salvo. A salvação é de graça. Jesus morreu por todos. Mas só quem crê que vai receber a salvação. A salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus e a graça de Deus que nos faz ser salvo, porque tudo é dom de Deus, mas aí você precisa crer em Cristo Jesus. Então não deixe de crer em Cristo Jesus, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. E a salvação, ela tem 3 etapas. A etapa passada. O que é a etapa passada? A gente vivia no pecado, a gente vivia na condenação. Então Cristo perdoou a gente do pecado que a gente vivia. E a gente foi livre da condenação. E tem a etapa presente. Que etapa presente? Agora, a vida que a gente está vivendo, Jesus nos liberta do domínio do pecado. Porque se Ele não tivesse entrado na nossa vida, a gente ainda estava sobre a condenação do pecado que a gente cometeu no passado, e estaria continuando praticando os pecados agora. Então, ou seja, nós ia estar condenado no passado, condenado no presente. Mas graças a Deus que Jesus nos livra da condenação passada, nos livra, tirou nós da condenação e nos livra de viver no domínio do pecado, porque agora eu e você não estamos mais no domínio do pecado, nós vivemos um presente, não mais no pecado, nós vivemos um presente em Cristo. E o melhor, aí tem a etapa futura. Que etapa é essa, irmão? É que todos os crentes aguardam. É o que Paulo falou, eu corro para alcançar ela, não alcancei, mas vou alcançar, que é a vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, Ele vai nos livrar da ira que há de vir, da condenação eterna, que o julgamento que o povo vai receber. E você vai ser livre da ira futura. Meus irmãos, vamos permanecer em Cristo. Vamos continuar perseverando, porque a Bíblia diz para a gente perseverar. Por que perseverar? Para ser livre dessa ira futura que é de vir. Porque se o crente começa a brincar com Deus, se o crente começa a apostatar da fé, se o crente para de buscar a Deus, ele acaba se esfriando, se apostatando e perdendo a salvação, o livramento da ira futura. Por isso que a Bíblia sempre está alertando a gente, persevera, o Pai disciplina todo que ama, Hebreus. A Bíblia fala que nós devemos aceitar a correção do Pai. Então, igreja, vamos perseverar. Vamos perseverar na presença de Deus, continuar na presença do Senhor, para que nós sejamos livres da ira que há de vir sobre essa terra, para que nós venhamos entrar no novo céu, na nova terra, para que nós venhamos habitar com Jesus Cristo. Irmãos, seja qual for a situação que você está passando, não deixe de ser fiel a Cristo, não deixe de ser fiel ao Senhor, porque o mais importante para nós, irmãos, é servir a Cristo. O mais importante para nós é receber a coroa da justiça. E essa coroa de justiça só está reservada para aquele que persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Se a gente não perseverar, a gente não recebe. Não recebe a coroa da justiça. Então, igreja do Senhor, tudo é para Ele. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Então não vamos se gloriar em nada. Vamos servir a Deus com humildade. Sempre ter por honras uns aos outros, que a Bíblia diz para a gente honrar uns aos outros. Vamos entender que a gente faz parte do corpo da igreja.
A gente faz parte do corpo de Cristo e cada membro é útil. E cada membro que Deus colocou não foi porque era bom, foi por causa da graça dele. Cada membro não foi porque era melhor, cada membro que ele colocou foi por causa da graça dele. Agora ele colocou dons e talento em cada um de nós. Eu nem entrei nessa área ainda, mas você vê como que também essa área. Quem é que dá dons para nós exercer o ministério? É Deus. Então você vê que é tudo Deus. Se eu posso falar da palavra de Deus aqui hoje, não é porque eu sou bom, não, foi porque Deus me salvou, me escolheu e colocou a palavra dele em mim. Simplesmente isso. Se não fosse a graça dele, eu não estaria falando nada dele. Então, tudo que a gente faz, irmão, é a capacitação de Deus na nossa vida. É a capacitação do Espírito Santo em nós. Então, que nós, como cristãos, sabemos que nós somos salvos pela fé. Isso não vem das obras. E nós, como cristãos, sabemos que o chamado que Deus nos deu, a vocação, não foi porque a gente era melhor, porque a gente era sábio, foi justamente porque a gente não sabia e porque a gente era desprezível. E que nós devemos saber que nós somos corpo de Cristo, igreja do Senhor, e todos nós somos membros e somos úteis, e todos nós não somos melhor uns que os outros, todos nós estamos aqui para servir uns aos outros, e vamos entender que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Amém? Vamos se colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, meu Deus, nós só temos que erguer a mão para o céu e agradecer ao Senhor, Pai, porque a salvação é pela graça. Veio por meio da fé. A fé é o Senhor que também coloca fé no nosso coração, através da graça do Senhor, da palavra do Senhor. Tudo vem do Senhor, meu Pai. A vocação, o Senhor disse que chamou os que não eram, Pai. Nem chamou os poderosos, mas o Senhor começou a chamar os pescadores. O Senhor chamou, Pai, para nenhuma alma se gloriar. O Senhor já chamou os que não são, para confundir os que são, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor já dá dons, capacita, já vem tudo do Senhor. Muito obrigado por capacitar a gente. Pai, ajude a gente não se gloriar, a gente não se ofanar, não se exaltar. Ajude a gente a ser o mais humilde possível, Pai, em nome de Jesus. E ajude a gente, meu Pai, gloriar no Senhor, ou seja, glorificar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor. Pai, ajude a gente como membro de Cristo, não ter divisão, não ter confusão. Um dizer eu sou de Apolo, outro sou de Paulo, porque Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. Ajude nós a ter o mesmo parecer, o mesmo proceder, o mesmo propósito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não deixe que o diabo, Senhor, plante sementes malignas no nosso coração, plante divisão, plante coisas malignas na sua igreja. Meu Deus, não deixe a gente se ufanar, achar que a gente é melhor do que o outro, achar que a gente pode mais do que o outro, achar que a gente tem mais dom, tem mais talento, prega mais, ou louva mais, ou faz mais. Não, Pai, em nome de Jesus, a gente ajude a gente a saber que tudo é pela graça, e se a gente faz, é a graça do Senhor em nós, e não nós, Pai. E meu Deus, ajude a gente sempre a crer em Jesus como o único caminho, verdade e a vida, Pai. Ajude a gente sempre a entender que foi Jesus que morreu por nós, Jesus ressuscitou e que é Jesus que intercede por nós, e que só por meio de Jesus nós temos a salvação. E ajude a gente a perseverar até o fim, Pai, porque nós somos livres da condenação passada, somos livres do domínio do pecado no presente, e queremos ser livres da ira futura que há de vir. Queremos receber a salvação, o livramento de todo mal que há nessa terra, e viver eternamente com o Senhor. Nos dá força para isso, Pai, nos dá graça para isso, para que nós viemos, Pai, receber isso. E muito obrigado, Deus, por ter pagado o preço, ter nos redimido, pagado o resgate através de Cristo Jesus por nós na cruz, Pai. E muito obrigado por nos justificar, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus é justificado, Pai, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Nós estamos aqui, se nós se tornamos justos, pessoas melhor, não foi por nós, mas foi pelo sacrifício de Cristo. E muito obrigado por nos fazer feituras suas em Cristo Jesus, nova criação, nova vida, nova criatura. Muito obrigado, Pai, se hoje nós podemos louvar, se hoje nós podemos amar, se hoje nós podemos abraçar, se hoje nós podemos glorificar, se hoje nós podemos falar do seu amor, se hoje nós podemos ter família, irmãos, se hoje nós podemos estar aqui na igreja, foi tudo a graça do Senhor, Pai. Foi tudo a graça do Senhor. Se não fosse o Senhor ter nos alcançado, nada disso nós estaríamos vivendo na nossa vida, nada disso nós teríamos em nós, Pai. Então nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor é dono do ouro, é dono da prata, o Senhor é poderoso, o Senhor é dono da salvação, é dono da cura, é dono do milagre, e toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada ao Senhor hoje e para sempre. Nós queremos te glorificar em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus, e até à noite estaremos aqui, 18 horas, culto da família, amém? Vamos encerrar. Que o grande amor de Deus
que a consolação do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós e nos leve em paz. Digam amém. Ame a Deus de todo o seu coração, ame seu irmão como Jesus amou, e não se esqueça, nada nós, mas tudo é o Senhor, e aquele que se glorie, glorie no Senhor, amém? E as palmas ao Senhor Jesus.